Olá pessoal, se você vier através do blog impulsoautomaçãoindustrial.com ou diretamente através do YouTube, bem-vindos ao canal, eu sou Maurício Ruiz e hoje falaremos sobre como ligar um contator em 220 volts utilizando uma chave seletora de duas posições. Então pessoal, geralmente surgem algumas dúvidas, que é normal surgirem, visto que um contator ele tem algumas características, Na primeira vez que você tem um contato com o dispositivo, você vai observar vários bornes, conforme vocês veem aí, vários bornes, e além deles são várias inscrições no corpo do dispositivo que diferem uma das outras, certo? Então aqui vocês podem ver inscrições do tipo L, veja bem, L1, L2, L3, outras inscrições do tipo NC, NO, certo? Aqui também, veja bem aqui, inscrições do tipo A, Então, como tem, além de ter vários bornes, tem também inscrições diferentes, Então isso acaba gerando dúvidas, nas pessoas, nos usuários de contatores. Isso é completamente normal. O objetivo desse vídeo é esclarecer essas dúvidas. Eu particularmente considero agrupar os bornes de um contator em pelo menos 3 grupos de bornes, O primeiro grupo de borne são os bornes da bobina, E os bornes da bobina, eles sempre são identificados como A1 e A2. Então, primeiro grupo, bornes da bobina identificados sempre como A1 e A2. Isso é padrão. Então você pode ter esse modelo da WEG, ele vai ter essa identificação, A1 e A2. Se você ver, por exemplo, esse outro contator aqui, também da WEG, ele é um pouco diferente, ele também tem identificação para bornes, para o grupo de bornes da bobina, também identificados em A1 e A2. Veja bem, A1 e A2, vem aqui, A1 e A2, certo? Então, se você tiver instalando um contator, por exemplo, não da WEG, mas da Telemecanique, Schneider, Siemens, os bornes referentes à bobina também vão ser, mesmo fabricantes diferentes, vão ter a mesma identificação, A1 e A2. Um outro detalhe, ainda em termos de bornes da bobina, A1 e A2, é que, em se tratando de bobina, ela tem características de operação. Então, bobina é uma carga. Então, como carga, eu tenho considerações de carga, certo? Então, as cargas, geralmente, você pode instalá-las em 127 volts, em 220 volts, em 380 volts. Então, bobinas dos contatores, eles também têm observações de instalação. Então, A1 e A2 são os bornes da bobina e ele tem algumas considerações que vão estar sempre no corpo do seu contator, que é em relação à tensão de conexão da bobina. No caso desse modelo, eu tenho um contator que deve ser, a bobina desse contactor deve ser aplicada a tensão de até 24 volts. Como vocês veem aí, 24 volts, 60 Hz. Então esse aqui é um contator que é instalado em comando, que é alimentado, por exemplo, por um transformador, um transformador rebaixador, que na sua entrada é 127 volts ou 220 volts e na sua saída é 24 volts, para poder alimentar o comando, ou seja, os contatores que operam nessa faixa de tensão, 24 volts. E esse aqui da mesma forma, veja bem, 24 volts, é um contator cuja bobina deve ser ligado em 24 volts, não pode ser ligado em 127 volts, não pode ser ligado em 220 volts, ele tem que ser ligado, é uma característica construtiva da bobina, certo? Então sempre que você for alimentar a bobina, você tem que observar que tensão ela consegue operar. Veja esse contator aqui, esse contator, ele já tem capacidade, a bobina desse contator também, veja bem, vamos ver se vai conseguir dar zoom aí, olha, A1 e A2, porém essa bobina ela suporta 220 volts em seus bornes, ok? Então, eu posso conectar isso aqui em 220 volts tranquilamente e ela não vai
queimar. Essa daqui não. Essa aqui não posso conectar em 220 volts. Ambos são contatores, ó, eles têm uma aparência semelhante, porém características de borne diferentes, características de bobina diferentes. Então, muita atenção, pessoal. A tensão de ligação da bobina, ela é diferente da tensão de ligação da máquina. Por exemplo, a máquina ela pode ser, por exemplo, o motor ele pode operar em 220 volts. Por exemplo, aqui, ó, essa bobina aqui, ela só pode ser ligada em 24 volts. Porém, a carga não. A carga pode ser ligado, eu posso ligar cargas aqui que recebem 220 volts, 380 volts, sem problemas, certo? Então, existem duas características que são a tensão de operação da bobina, certo? E a tensão de operação da carga, né? A carga ela vai operar na sua tensão normal, como foi dito, 127 volts, dependendo, né, da aplicação, 220 volts, 380 volts, sem problema. Porém, a bobina, ela tem que ter, você tem que sempre observar a tensão de operação da bobina, ok? Então, o primeiro grupamento de borne é os da bobina. O segundo grupamento de borne são os bornes de potência, né? Os grupamentos de potência, eles sempre são identificados, eles não são identificados por A, né? Porque a gente aprendeu que A é especificamente para bobinas. Para bornes de potência, ou seja, onde eu vou conectar aquela carga pesada, aquela carga que vai consumir maior quantidade de corrente, é identificado aqui, ó, por L. L1, L2, L3. E a saída, T1, T2, T3. Eu falo saída porque geralmente a gente conecta, conforme a gente vai ver aqui, nesse esquema que eu montei, a fiação que sai do disjuntor, ela entra aqui e sai em T, né? Ela entra em L e sai em T para ir para a carga. Mas isso depende, às vezes tem aplicações que, dependendo da posição do comando em relação à carga, não necessariamente ela vai entrar aqui por cima. Pode ser que ela entre pelo T e a carga esteja conectada pelo L, né? Isso aí não tem problema. A questão é que a carga sempre vai ser conectada nos bornes L e T, ou seja, L1, L2, L3, T1, T2, T3 para uma carga trifásica. Isso aqui eu fiz questão de trazer para vocês que existem também contatores, conforme vocês veem aqui, ó, que eu tenho L1, não tenho nada em L3, L2, aqui nesse borne do meio, e eu já pulo direto para L2 aqui, ó. Da mesma forma, T1, não tenho nada aqui, T2, veja bem como ele difere em relação a isso. Consegue ver? Então, isso se dá porque esse contator aqui é um contator para cargas monofásicas. Veja bem que ele não tem esse contato. Ou seja, se fosse um motor trifásico, eu teria esse borne, esse e esse. Como é uma carga monofásica, eu tenho apenas esse e esse. Ou seja, eu tenho duas fases, RS entrando aqui, duas fases, RS saindo aqui, entendeu? Em direção à carga. Então, primeiro grupamento de bornes, A1 e A2 para a bobina. Segundo grupamento de bornes, L1, L2, L3 para o borne de potência. E o terceiro grupamento de bornes são os bornes de contato, pessoal. Os bornes de contato, eles são identificados assim, ó, com NC ou, né, no caso desse daqui, ó, ele só tem NC. Esse daqui, além do NC, certo? Ele tem o NO, certo? Então NC é para normally close, ou seja, normalmente fechado, e NO é para normally open, que é para normalmente aberto. Então, o terceiro grupamento de bornes são os bornes de comando, tá, pessoal? Conforme um outro detalhe também, alguns contatores eles têm apenas o borne NC. Outros contatores eles têm NC e NO. Alguns contatores só têm NO. Outros contatores não tem nenhum dos dois. Eles têm os bornes A1 e A2 e os bornes L1, L2, L3 e T1, T2, T3. Eles não têm os bornes de comando. Então,
É importante salientar isso. Sempre que você iniciar um comando novo, certo? Ou precisar fazer a substituição de um contator, você, antes de ligar diretamente, você tem um contato com o contator, certo? É muito importante você pegar o contator, avaliar, vou ver o primeiro grupo de bornes, que é a 1 e a 2, que é a bobina. Olha aqui, certo, aqui, ó. Ele opera em 24 volts, beleza, então já sei que o meu comando é 24 volts. Segundo grupamento, vamos ver aqui, esse aqui, ó, L1, L2, L3, ele é trifásico, que é para cargas trifásicas. Eu posso conectar cargas trifásicas aqui. Ou então, aqui, olha, esse aqui, ele só é L1 e L2, ou seja, ele só suporta duas fases. Então é para cargas monofásicas, certo? Esse aqui ele só é para, ele só tem contato normalmente aberto, certo? Então, se eu fosse fazer um intertravamento com esse contator, já não seria possível, porque geralmente intertravamento depende de um contato normalmente fechado, né? Então, sempre tenha contato com o contator antes de realizar a ligação propriamente dita. Depois que você tem contato e faz o levantamento dos grupos de bornes, né, que a gente falou aqui, que são 3 bornes: grupo de bornes da bobina, grupo de bornes de potência e o grupo de bornes de comando. Identifica cada um dos grupamentos de bornes, você inicia a montagem, certo? Aqui eu fiz um comandinho aqui bem simples para que você observe. Veja bem, ele é em 220 volts, tá, pessoal? Então chega aqui fase R e fase S nesse borne aqui, ó. Veja bem, esses dois bornes aqui, borne de passagem, né? Em seguida eles vão para esse disjuntor bipolar, ok? E a partir dele, pessoal, eu tenho duas derivações aqui, ó. Veja bem, as derivações em fio vermelho e as derivações em fio preto, certo? As derivações em fio vermelho é para a ligação da carga propriamente dita. Por quê? Porque quando ele sai do contator, ele vai para cá, para L1 e L2. E conforme a gente falou no início do vídeo, L1 e L2 é o grupamento de bornes de potência, ok? E a saída T1, T2 vai para onde? Para a nossa carga, que no caso é representado por uma lâmpada, ok? Certo? A segunda derivação, que é de fio preto, veja bem, ele vai sair com uma fase, por exemplo, a fase S, aqui, ó, veja bem, que essa fase S aqui, ó, meu indicador está segurando, ela está saindo da fase S aqui do disjuntor em direção ao borne A1, desculpa, A2, e conforme a gente falou no início do vídeo, A2 se refere a que grupamento de bornes? Do grupamento de bornes da bobina. Então eu estou aplicando uma das fases da minha bobina que opera em 220 volts, ou seja, a fase R ou fase S está indo para o borne A2 e a fase complementar, né, que no caso é S, ela está sendo seccionada pela chave seletora. Veja bem aqui o contato normalmente aberto. Então a fase S sai, passa pelo contato normalmente aberto e segue para o borne A1 da nossa contatora. Então, fazendo assim o acionamento da nossa bobina, ou seja, à medida que eu for fechar o contato aqui da nossa chave seletora, pessoal, a gente vai aplicar tensão nos bornes da bobina e essa bobina, por sua vez, vai fazer a atracação, né? Vai atracar os contatos de potência do nosso contator, acionando a nossa lâmpada. Então eu vou fazer um funcionamento prático aqui para que vocês observem. Pessoal, antes de seguir com a prática aqui do nosso sistema, eu gostaria de dizer que na descrição do vídeo tem um link de um curso que você pode estar adquirindo e se aprofundando ainda mais em comandos elétricos e ainda ajudando o nosso canal, certo? Então, aqui, pessoal, eu já alimentei, né, o nosso sistema com 220 volts. Aqui, com o auxílio do multiteste, você posiciona, né, na escala
necessário para fazer a aferição, que no caso desse multiteste é 600 volts, AC. Então você mede na entrada, já bem, 220 volts. Na saída do borne, 220 volts. Na entrada do disjuntor, 220 volts. E aqui, como ele está acionado, também 220 volts na saída. Então, aqui então também está chegando 220 volts. Ok? Veja bem. Com relação à segunda derivação, eu tenho uma fase chegando diretamente no borne A2 e a outra fase ela é seccionada pela chave seletora, pelo contato normalmente aberto da chave seletora e segue para o borne A1 do meu contator, certo? Então, a partir do momento que eu fizer o acionamento da chave, ela imediatamente vai aplicar os 220 volts exigidos pela bobina do nosso contator, certo? E a partir desse momento ele vai comutar os contatos de potência, transferindo essas duas fases RS do meu disjuntor para a minha carga, ok? Vamos lá. Bem, comutei a chave, eu tenho uma das fases que seguia diretamente, né, para o borne A2, a outra fase ela foi comutada, né, nos dois segmentos do fio através do contato normalmente aberto da chave seletora. E aqui, ó, aqui embaixo, né, na bobina do meu contator, os 220 volts da mesma forma. Veja bem, 220 volts. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo prático, né, de como ligar o meu contator em 220 volts utilizando chave seletora. Utilizar a chave seletora é apenas uma das formas de fazer o acionamento do meu contator. Existem várias formas de acionar o contator, seja por CLP, seja por sensor, seja auxiliado por um outro relé, seja auxiliado por outro contator. Então existe uma infinidade de metodologias de acionamento de um contator que a gente vai estar trazendo aqui no canal. Então espero ter ajudado aí no aprendizado de vocês. Considere se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha aí, o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe aí para seus amigos, né, para que o nosso canal vá crescendo aí cada vez mais, ok, pessoal? Te vejo no próximo vídeo.